Por tudo isso, então, defende-se o critério de que é preciso trabalhar juntamente com os empresários e suas equipes a necessidade real da pausa, de descanso, vindo ao encontro deste estudo, cumprindo o tempo e o intervalo correto das mesmas, deixando o funcionário à vontade para realmente descansar, que é a função da pausa. E coibido, sim, aquele que não quer fazer a pausa, porque isso eu também encontrei. Quem não quer fazer a pausa, quem não quer parar, quem não quer sair, tá? Então, que eles devem parar, durante esses 10 minutos, de sentar, enfim, de pausar. Existem técnicas que podem e devem ser implantadas, onde ninguém perde, nem o empresário, nem o funcionário. Onde todos ganham com a qualidade de vida no trabalho. E já existem muitos artigos que falam sobre isso. Constatou-se também que, na maioria das empresas, não estão sendo realizados os rodízios de postos de trabalho. Ou seja, os trabalhadores não são polivalentes. O que acaba expondo a fragilidade dessas empresas quanto à dificuldade de colocar em prática o que está no papel. É necessário que haja um entendimento quanto à real importância de serem efetuados corretamente as trocas de função, devido à alta repetitividade de movimentos, aos cuidados com a saúde do seu trabalhador, que é a sua fonte real de renda. Esta colocação vem novamente em encontro, então, aos princípios da ergonomia da 17 e da 36. Registram-se, então, algumas observações. Eu trouxe para vocês, mais ou menos, tentarem ter ideia de como foi passado, né? Foram feitas durante o estudo. Uma funcionária com estatura baixa, ela relatou que 1,52 m, está na pendura, onde relata ter que ficar na ponta dos pés por alguns momentos, sendo a única forma de aliviar a carga dos braços. Tá? Outro funcionário não realiza o rodízio, pois não tem ninguém para ajudá-lo na função, é só ele que faz aquilo. E finalizando com outro relato da funcionária que não senta, pois ela está acima do peso. E o responsável técnico orientou que seria bom a mesa ficasse sempre no mesmo lugar por causa do espaço. Então, tipo, ela não ocupe muito espaço, fique ali. Tá? Acredita-se que nesses 3 casos citados exista falha, mas que as mesmas podem e devem ser corrigidas. Tendo a empresa uma equipe multidisciplinar disposta a renovar, a fazer a diferença, a mudar os paradigmas que assolam ao longo dos anos as empresas frigoríficas, que é o que a gente está vendo aqui hoje. O ramo frigorífico, ele demanda tempo, ele demanda estudo e dedicação. É preciso encontrar o elo entre o conforto e a segurança para o trabalhador, bem como a satisfação do empregador. Então, concluindo, as diferenças técnicas, elas existem, dizem respeito às especializações dos saberes, das intervenções entre as variadas áreas profissionais. O ambiente de trabalho não pode ser uma fonte geradora de mortes, doenças e incapacidades para os trabalhadores. A eliminação ou a redução das exposições de condições de risco, a melhoria nesses ambientes, a proteção, a prevenção, essas medidas têm que ser adotadas. Atualmente, o ser humano passa uma maior parte da sua vida dentro do seu local de trabalho. Então, ele tem que voltar para casa de lá, em perfeitas condições. Um trabalhador, certamente, ele será mais produtivo na medida em que esteja satisfeito e motivado no seu trabalho. Deve ser de interesse a todos que sejam realizadas melhorias constantes nas condições de trabalho, né? Respeitando os limites fisiológicos do ser humano. Evidencia, então, que as pausas estão sendo implantadas na maioria das empresas, estão trazendo satisfação aos trabalhadores, né? Mas que precisamos mudar algumas situações para chegarmos aos 100%. Quando existe uma adequada combinação entre as pausas, o revezamento de tarefas e a redução do trabalho, se consegue uma diminuição da exposição dos fatores de risco. Tá? A alternância nos postos de trabalho objetiva a melhoria ergonômica das condições de trabalho, vindo ao encontro da NR36. Então, aqui eu coloco, que eu expus no início, que a NR36 foi no final da minha pesquisa, é que ela foi publicada. As referências. Uma frase que eu trago comigo: o que distingue aquele que consegue daquele que não sai do lugar é o fazer. Todo o segredo está contido nessas 5 letrinhas. Fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Karine. Nós vamos agora, então, abrir o espaço até o meio-dia e
impreterivelmente para retornar, então, às 13h30. E eu já tenho uma solicitação lá do auditor fiscal Pascoal, fazer sua manifestação. Eu só peço licença, eu gostaria de convidar o Dr. Ricardo Garcia, que foi o percursor do trabalho, para compor a mesa. Armando Pascoal, sou do Ministério do Trabalho. O Eduardo? O Eduardo das Gavi, aí não? Ah, não está lá. Bom, Karine, uma correção para o teu trabalho. Nós insistimos muito e que as empresas que estão aqui não vão entrar. Acredito que tenha sido uma questão de semântica e não um erro teu. O Ministério do Trabalho insiste e já diz, isso é indiscutível e inegociável, que ela falou no início do trabalho e depois, no meio para o fim, de que havia algumas pausas para o café da manhã, para o almoço, para o lanche e tal. Isso é intervalo, não é pausa. Não vamos tirar da cabeça de quem está aqui e que vão chegar e dizer, não, a Karine falou com a concordância do Ministério Público, do Ministério do Trabalho. Absolutamente não. Obrigado. Alô, o Pascoal está certo, e esse é o entendimento nosso também, do Ministério Público e da Karine, que fez o trabalho. A gente não confunde intervalo com pausa. Eu só queria acrescentar uma informação aqui. Esse trabalho que a Karine fez, ele foi dividido em cadernos individuais por empresa, e um caderno foi apresentado aqui, que é do setor. Os cadernos específicos de cada empresa serão entregues para cada empresa, e os dados dela de cada empresa não serão divulgados publicamente. Vai servir para a gente dialogar com a empresa e, a partir dessa realidade, avançar. O caderno do setor é público e está à disposição de quem quiser. Inclusive, vai ser também entregue para cada empresa. Tem uma outra inscrição que é do Modelski. Na fala do Modelski, nós vamos abrir para mais uma inscrição para a gente não extrapolar, o tempo. A gente sabe que o tema é importante, poderia abrir várias manifestações. A organização do evento está fazendo a solicitação para os palestrantes, se puder deixar para disponibilizar para a plenária as lâminas, nós agradeceríamos. Nós estamos vamos disponibilizar esse trabalho no site do Ministério Público do Trabalho. Vai haver uma matéria sobre o evento, sobre o seminário, e um link para cada apresentação. Tá? A Karine já está convocada a fornecer a apresentação para o Flávio, para incluir o link no site. Bom dia, eu sou dirigente da CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, e eu queria colocar um pouco, na verdade, sobre a questão de que a gente realmente tem que, digamos assim, fazer esse apanhado de toda essa questão técnica e o que isso teve como resultado na implantação das pausas. Mas eu queria chamar a atenção, porque tudo isso é um resultado de um trabalho muito intenso do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, de todos os técnicos que fizeram isso. Mas eu estou um pouco preocupado com algumas coisas que eu ouvi até antes, no primeiro debate e agora, que é relacionado à NR 36, de um enfoque onde ela praticamente vem como um complemento da NR 17, como ela, na verdade, seria só uma adequação e não um avanço. Eu gostaria de salientar nesse aspecto, e a gente tem que retomar um pouquinho até as falas de ontem, que mesmo sendo um debate aqui em Caxias, Ministério Público aqui, mas tudo que a gente coloca aqui, ele tem um reflexo mais amplo. E até foi citado, por exemplo, o trabalho
ter sido apresentado em São Paulo e ter sido uma referência. Então, eu estou colocando isso para chamar a atenção de que a ANR, ela também foi um resultado de muitos anos de uma luta. Eu não estou dizendo isso até para fazer assim algum tipo de... o que eu quero dizer é que isso só foi conseguido depois de tanto tempo, justamente porque não foi fácil conseguir, e não foi fácil conseguir por aquilo que foi dito ontem, que a gente tem que superar as questões que são políticas, porque as técnicas, realmente, há muito tempo existem publicações, existem dados que mostram do adoecimento, dos aspectos que adoecem, mas para superar as questões políticas que envolvem fazer com que as empresas adotem as medidas que estão agora na NR 36, foram muito difíceis. E a gente que é da CONTAC sabe, por exemplo, que a NR não é, digamos, toda a solução do problema, mas é sim um grande avanço. Por quê? Porque na discussão da NR, que eu estive lá assessorando a bancada dos trabalhadores, foi muito difícil, por exemplo, a questão de definir o número de pausas, o tempo de pausas, a aplicação, que é o coração da NR. Por mais que a NR 17 fale sobre pausas, mas quando foi para definir essas pausas que estão na NR 36, quase que a NR 36 não sai. Por isso que o fato de estar hoje com um número de pausas definido na NR é um grande avanço que quem esteve envolvido com a elaboração da NR 36 tem consciência sobre como isso foi difícil ser superado nessa discussão. E outro aspecto, que isso se provou pela elaboração da NR 36, a necessidade de juntarmos forças em relação a fazer com que não só a NR 36 realmente seja aplicada, tudo aquilo que trata da saúde do trabalhador. E aí eu coloco muito a questão de que é preciso trabalhar mais com o movimento sindical, porque houve, sim, todo um trabalho e um esforço muito grande em conjunto. O Ministério Público estava também na bancada do governo, na discussão da NR, o Ministério do Trabalho estava lá, e isso foi determinante para se conseguir implantar a NR, para se conseguir aprovar a NR. E na implantação também, por isso que eu falo assim que, quando se diz que a empresa tem que ter uma boa equipe técnica para implantar a NR ou para fazer cumprir aquilo que está na NR, não é suficiente. É preciso que seja feito também um trabalho junto com o movimento sindical, porque a NR não vai ser efetivamente aplicada se não houver isso. Eu estou falando nesse sentido porque a realidade de Caxias, a realidade da região, não é a realidade de boa parte do Estado e de longe é a realidade do Brasil. Então, quando a gente discute, e a gente está falando do Ministério Público, ele é em todo o Brasil, a CONTAC está em todo o Brasil, o Ministério do Trabalho está em todo o Brasil, tem lugares onde a 253 não está sendo cumprida. E a NR não é só a 253. A 253 trata de pausas para frio. E foi uma forma de fazer com que até se avançasse, mas a NR 36, ela trata das pausas para recuperação fisiológica, e o foco da recuperação fisiológica não é para manter a produtividade dos trabalhadores, é para manter a saúde dos trabalhadores. Eu queria fazer essas considerações. Obrigado, Modelski. O Arabi, o último inscrito. Solicitamos a gentileza de usar 3 minutos, se for possível. Mário, eu só queria, antes, eu queria só colocar fazer uma colocação a respeito do que o Modelski disse. O Modelski tem toda a razão. Toda a razão. A NR 36 é uma grande conquista e foi uma construção política árdua ao longo de vários anos, não apenas os anos de discussão, mas até antes de começar. Assim foi também a NR 12, assim foi a nova NR 12, a NR 32 e outras que a gente conheceu. O que a Karine disse e o que eu sustento e o que o Itaboraí, meu colega, também sustenta, também está certo.
As NRs só surgiram porque os empresários ou o capital encontrou ao longo do tempo, desde 1943, mecanismos para não cumprir a lei. E aí a NR foi construída tecnicamente, primeiro de uma forma autoritária, em 1978, pela portaria 3.214, de uma forma estritamente técnica. E depois disso, de uma forma política e tripartite. Construiu-se o detalhamento técnico da lei para que as empresas não tenham mais como argumentar ou como permanecer na inércia. E mais, digo mais, apesar dessa construção política, apesar dessa luta, as NRs, elas são um manual de operação para as empresas de como cumprir a lei. Elas não seriam necessárias, insisto, Modeschi, se o capital cumprisse a lei. Se cumprisse a CLT desde o início, tecnicamente as questões seriam resolvidas sem necessidade de NR. Como o capital não foi capaz disso, as NR surgiram. E a NR 36 é, sim, uma conquista, detalha muitas situações que havia nebulosidade de entendimento ou espaço para discussão e inércia, né? Isso favorecia o imobilismo. Então, o modelo está inteiramente correto na colocação dele, assim como a colocação de que a lei é anterior e que a NR integra a lei também está correta. Não há contradição. Bom dia, meu nome é Arabi, sou secretário-geral do Sindicato de Alimentação de Porto Alegre. E assim, o que eu queria falar aqui era 3 coisas bem rápidas. Primeiro, que o capitalismo só pensa em lucratividade, assim, no meu ponto de vista, lucratividade, e não esquece do ser humano, que é um componente dessa produção, né? Então, assim, ó, quando o empresário ele compra uma máquina, a grande reclamação é que é muito caro adequar, é caro, muito caro. Mas ele colocar uma máquina lá dentro da empresa, a máquina não vai trabalhar sozinha, ela precisa do ser humano para estar operando ela. Só que o ser humano, o empresário esquece que ele também faz parte daquela máquina. Ele é um componente dela. Então, essa pequena peça chamada ser humano, a empresa esquece de cuidar dela. Mas a máquina em si, ela fica cobrando, vamos zelar pela máquina, porque a máquina é muito cara. E eu penso assim, ó, que as outras metas de produção também que são cobradas, e aquela jornada árdua de trabalho do trabalhador acaba, porque tem muitos pedidos e tudo acaba acontecendo onde a pessoa ficar doente e tudo, né? Só que as empresas deveriam pensar também, antes da produção, no ser humano primeiro, porque esse ser humano não ficando doente, a empresa vai produzir muito mais, vai ter mais lucratividade e o trabalhador também qualidade de vida dentro daquela organização. E o que eu penso assim, ó, que eu venho de uma empresa que vende consultoria em segurança. E o que o meu colega falou agora há pouco tempo, que no papel é bonitinho, isso é uma grande verdade. Dentro da empresa que eu sou funcionário há 27 anos, lá no papel, se ela for auditada, está tudo 100% ok. Mas na prática não funciona. Tá? A empresa do POM, eu vou te citar até o nome que eu venho dessa empresa aí. O que acontece? Como eles vendem segurança, eles têm que, no papel está tudo certinho, mas lá dentro do parque da empresa, lá os trabalhadores trabalhando em situações totalmente errada de segurança e tudo, né? É que a empresa não cobra ali, mas ela no papel está direitinho. E outra coisa, afastamento do trabalho. A empresa traz os trabalhadores para nas metas tá certinho, paga táxi para o cara vir de casa, com a perna quebrada, braço quebrado, para estar dentro da empresa, para que nas metas de afastamento eles não constem lá como afastado do trabalho, entendeu? Então é tudo questões que vêm à tona, que no papel funciona direitinho, mas na prática, se for auditar mesmo, não está funcionando. Fazer as entrevistas que nem a doutora faz aí, né? E muitos trabalhadores são inibidos de lá falar, olha o que você vai falar, vê o que você vai falar lá, entendeu? Isso aí acontece, né? É uma grande verdade, né, doutora? Ok, brigadão, é só isso mesmo. Eu concordo com tudo que ele disse aí, só quero fazer um reparo. Quando ele diz que o trabalhador é uma peça da máquina, que o empregador tem que ver
também essa peça, eu quero inverter isso. Dizer que a máquina faz parte do empregador, faz parte do trabalhador, e que para cuidar dela tem que cuidar primeiro do empregado. Tem que ter a visão de que aquele posto de trabalho tem que estar adaptado, tanto em termos de saúde como em segurança, ao operador. Né? Olhar a saúde e a segurança pelo ponto de vista do operador da máquina, do trabalhador, e não da máquina para o trabalhador. Inverter a visão. Exatamente, inverter essa visão. No resto, concordo com tudo. Bem, então nós vamos solicitar que a doutora Karine faça as suas considerações finais e nós retornamos à 1h30 para dar seguimento às nossas atividades. Então, eu vou pegar o link, né, do amigo sobre a questão da inibição do trabalhador quando a gente vai fazer uma pesquisa assim. Não é fácil o trabalhador falar, o trabalhador expor, o trabalhador fica inibido, o trabalhador tem medo de represália, tá? Mas eu acredito que eu consegui mostrar isso fidedignamente num trabalho, vocês viram pelos números, né? Apesar dessa dificuldade de ter existido essa coação, sim, existiu, né? Tivemos empresas onde era avisado, o Ministério Público do Trabalho está aí. Eu não sou do Ministério Público do Trabalho, eu simplesmente prestei um serviço, né? E os trabalhadores conversavam isso comigo e acabavam expondo essa situação. Mas a gente conseguiu um trabalho bem fidedigno, tá? Eu tenho todos os questionários arquivados, Ministério Público do Trabalho, os questionários arquivados, sem nomes de trabalhadores, apenas com os dados da empresa, por causa da colocação que o doutor Ricardo falou, pontual, né, de cada parte, desse desmembramento que foi feito, tá? Como tenho todos os dados, toda a análise feita, os números. Eu tenho tudo guardado, tudo devidamente registrado. E coloco para vocês, então, essa questão novamente, né, doutor Ricardo, do pioneirismo. Isso que está acontecendo em Caxias está indo para o mundo, está indo ser divulgado pela estudiosa Daniela Colombin, que fala do método OCRA. Né? Ela achou de extrema importância em São Paulo e está solicitando, então, esse nosso trabalho aqui da região de Caxias do Sul. E dentro desse trabalho, se vocês verem, tem muitos links a serem abordados. E eu só quero deixar o meu último recado. A nós, fisioterapeutas do trabalho e ergonomistas, vamos fazer vigilância em saúde do trabalhador. E não apenas a técnica. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Karine. Doutor Ricardo, se quiser fazer alguma consideração, 2 minutos. Então, nós agradecemos a presença de vocês e retornamos às 13h30.